mais tratado da física clássica, que é aquela anterior ao século XX, e também muitos jovens eles passam a ter contato com a física moderna e contemporânea através da internet e outras tecnologias. Então, essa é uma forma de instigar os jovens e atraí-los de forma curiosa, interativa, lúdica, para que eles possam ter uma outra perspectiva da física. Dessa forma, o questionamento que guiou o desenvolvimento do nosso trabalho é como reformular o ensino da física no ensino médio de forma proveitosa e que torne os alunos protagonistas do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, mudando também a forma como a física é vista e ensinada. Bom, de acordo com Arendt e Silverino, é inadmissível que em pleno século XXI, que a gente tem acesso a tanta tecnologia, os estudantes ainda não têm acesso à teoria por trás dessas tecnologias. Ou seja, há uma má inserção ou uma não inserção dos estudos dos conteúdos de FMC no ensino médio, e uma das saídas para isso pode ser a utilização de ferramentas didáticas com experimentações. Deste modo, o objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver uma ferramenta didática com dois modelos de aceleradores de partícula, um circular e outro linear, que vai se basear nos princípios do eletromagnetismo e a aplicação da modelagem e impressão 3D no processo construtivo. Essa ferramenta visa ser utilizada em aulas de física, visando a inserção dos conteúdos de FMC no ensino médio e incentivo à interdisciplinaridade com disciplinas técnicas do curso de eletromecânica. Agora, sobre a fundamentação teórica, a física é uma ciência que há muita teoria, muito conteúdo a ser estudado, mas a gente pode separar algumas partes, a física clássica e física moderna e contemporânea, que é nosso projeto de abordar. Na física moderna e contemporânea, a gente pode esclarecer mais sobre, por exemplo, relatividade e mecânica quântica, que é um dos assuntos que a maioria das pessoas já tem alguma certa familiaridade, mesmo sendo superficial. E uma das áreas mais importantes sobre os estudos dessa área das partículas é, claro, a física de partículas, o modelo padrão, que descreve e estuda todos os componentes básicos da matéria, as partículas elementares e as suas interações por forças e campos elementares. E agora, falando um pouco sobre o funcionamento básico de um acelerador de partículas, é utilizado campos magnéticos gerados por eletroímãs justamente para ter essa precisão de conseguir controlar o campo magnético para atingir uma certa velocidade e aceleração dessas partículas. Na figura 3 temos um exemplo de um desenho rabisco de uma bobina, e aqui do lado temos um acelerador de partículas localizado no CERN, Centro de Pesquisas Nucleares da Europeu. E falando um pouco mais sobre os aceleradores, para você aqui dois exemplos, o LHC, que ele localizado lá em Genebra, e Sirius, que é o acelerador de partículas brasileiro, localizado em Campinas. A diferença entre eles, basicamente, o LHC ele funciona com uma colisão de prótons. Então, eles colocam energia muito grande no acelerador justamente para conseguir altas velocidades para colisões de prótons e estudar o que tem dentro desses prótons. Digamos que você queira descobrir o que tem dentro do seu celular. Você pode ou desmontá-lo ou quebrá-lo para descobrir o que tem dentro. Quando o cientista vai estudar uma partícula, não tem como desmontá-la. Então, precisa de uma grande energia para conseguir esse feito. E é isso que o LHC faz. Já o Sirius, ele funciona com aceleração de elétrons. Funciona com o princípio básico de quando você acelera uma carga elétrica às velocidades próximas à da luz, emite ondas eletromagnéticas de ampla gama, e com essas ondas eletromagnéticas, como se fosse um raio-x, você é possibilitado o estudo da matéria na sua estrutura molecular. E bom, os dois funcionam de um princípio parecido. Primeiramente, ele funciona com essa aceleração das partículas. Acelerador linear, logo mais elas passam por outros aceleradores circulares para ganhar cada vez mais energia e assim chegar no seu objetivo. Uma das principais detecções do LHC foi o bóson de Higgs, que dá massa para as partículas, e do Sirius, as principais investigações são da organização da matéria, por exemplo, nas rochas do pré-sal. Bom, tratando do estado
e utilizaram fazendo alguma aplicação. A aplicação é um pouco diferente, uma vez que esse primeiro ele utiliza um viés muito mais científico, sendo exposto num evento científico que teve participação de jovens. Esse segundo aqui ele utiliza para reforçar conceitos de cinemática, ou seja, vai tratar da física clássica e não como da FMC, como nós propomos no nosso trabalho. E este último aqui, ele foi exposto e foi um ganhador de um concurso, o terceiro concurso da CEPAM, que é o Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas Nucleares da Espanha, e esse concurso tem justamente como objetivo incentivar pesquisas na área da física de partículas. Tratando dos modelos de aceleradores lineares, esses três aqui, eles construíram modelos de aceleradores lineares que se baseiam no princípio do canhão de Gauss. Os três teve uma aplicação também diferente. Esse primeiro aqui, ele foi utilizado também como viés muito mais científico, sendo exposto em um evento publicado no artigo em uma revista. Esse daqui, ele foi utilizado com alunos mesmo. E este último aqui é muito mais um tutorial de como construir um canhão eletromagnético, também conhecido como canhão de Gauss. E tratando do ensino da física moderna e contemporânea no ensino médio, esses três trabalhos aqui foram os principais que nos guiaram no desenvolvimento na nossa fundamentação. Esse primeiro aqui, ele investiga a sequência de ensino-aprendizagem, abordando conceitos de física de partículas, como os aceleradores e detectores, justamente com alunos do ensino médio, unindo a prática à parte histórica e conceitual. Já esse segundo aqui, eles desenvolveram um mini curso tratando sobre física de partículas, tendo como foco o Sirius, o acelerador que tem aqui no Brasil. E o mini curso, apesar de não ter sido aplicado de fato, os autores reforçam a importância dele e a versatilidade, uma vez que ele pode ser utilizado e aplicado, tanto remotamente como presencial. E esse último aqui é uma tradução adaptada do texto de Becquerel e de Amstrad de Giacomelli, que foi um importante texto da física de partículas, no qual eles trouxeram fotografias de uma câmara de bolhas no acelerador para estudar a existência e o comportamento dessas partículas. Nesse texto em específico, os autores eles traduzem de uma forma muito mais adaptada à linguagem em si, para que os professores possam ensinar e utilizar essas imagens desse trabalho no ensino médio. Agora, falando um pouco sobre a construção de todo o modelo didático. Aqui na primeira imagem trouxe um primeiro rabisco, das primeiras ideias que a gente teve quando fazíamos a revisão bibliográfica do que já tinham sido pesquisado. E nessa segunda figura, já o modelo pronto. Então, o nosso conceito é justamente fazer um acelerador linear, um acelerador circular, para simular essas duas partes, e um acelerador de partículas funcional. Primeiramente, fizemos a confecção da base, um corte de madeira quadrado, 700 mm de lado, e uma confecção da base em metalon, soldamos e pintamos os metalons aqui no próprio campus. E a técnica de impressão 3D, utilizamos a impressora própria, filamentos próprios, sendo dependente das impressoras líquidas justamente para ter maior velocidade de produção. E utilizamos o filamento ABS, que era o que tinha à disposição, e para nossas finalidades serviu perfeitamente. Utilizamos a modelagem de impressão 3D justamente para uma melhor personalização do nosso modelo, já que, por exemplo, aqui no circular temos um raio, um diâmetro do acelerador circular de 30 centímetros, e para não haver um grande atrito, cada bobina, cada carretel desse também foi pensado com uma certa angulação para se adaptar aos trilhos. Então aqui temos as modelagens feitas no software Autodesk Inventor 2003, e aqui já uma prévia da montagem do acelerador circular. Para o bobinamento dos carretéis, buscamos fios de um estador turboelétrico, justamente para reaproveitar esses fios de cobre esmaltados. E para a bobina, aqui já temos uma imagem dela pronta, foi feita o bobinamento manual e infelizmente não conseguimos contar o número de voltas das fios, porque tivemos que fazer duas vezes, basicamente. Uma bobina deu mal contado, então tivemos que refazer. E aí, no processo, a gente acabou não contando as espiras e
isso vai ser importante mais para frente. Os materiais impressos, se vocês tratam nessa tabela, ao todo foram todos esses materiais foram impressos, carretéis, suportes para bobinas, fardos de trilho, e mais alguns a gente percebeu no decorrer do processo que não foram tão necessários ou acabaram ficando em desuso de acordo com a implementação da eletrônica. E agora falando mais da eletrônica, ele foi composto basicamente pelo Arduino, que é o cérebro do projeto que vai controlar os sensores e a bobina dos relés. Fonte de alimentação, pegamos da sucata, regulador de tensão, justamente para regular a velocidade da bolinha, da esfera ferromagnética no percurso, de acordo com a potência da fonte, com a tensão e corrente. 5 bobinas, 3 no acelerador circular, 2 no linear, 5 relés para controlar cada bobina, 5 sensores infravermelho também para cada bobina, 5 LEDs ligados em paralelo com cada bobina, justamente para indicar quando cada bobina estiver ligada. 5 resistores para cada LED, 2 interruptores como chave de segurança para cada modelo e fios para a conexão total. Na parte da eletrônica, quando estávamos fazendo toda a prototipagem, começamos primeiro o software Tinkercad, que funciona justamente para essa prototipagem online da eletrônica, e primeiramente pensamos em utilizar os sensores LDR, que funciona basicamente com a detecção de luz. Então pensávamos em utilizá-lo para, quando a esfera passasse perto, ter uma oscilação na luminosidade e assim utilizá-lo como sinal. Mas, pensando sobre a aplicação, o espaço de aplicação, pode ser que a luminosidade do ambiente interferisse. Então, com esse pensamento, decidimos usar o sensor infravermelho para evitar essa variável do ambiente. Então, aqui temos a prototipagem já em protoboard, o sistema com o LDR funcionou direitinho, porém tivemos essa nova adaptação. E, claro, para a programação do Arduino, fizemos 2 códigos, tanto para o LDR quanto para os sensores infravermelho. A diferença do código é bem pouca, razoavelmente pouca, e o Arduino funciona basicamente captando o sinal dos infravermelhos e mandando para o relé para a ativação. Aqui está um fluxograma mostrando a lógica de funcionamento. Então, quando a esfera ferromagnética passa perto do sensor, o sensor detecta, manda um sinal para o Arduino, o Arduino ativa o relé, liberando a passagem de corrente para as bobinas, e com isso a bobina gera um campo magnético, impulsionando a esfera pelo percurso do trilho, e assim sucessivamente chega no outro sensor e o ciclo se repete. E a gente fez alguns experimentos justamente por causa do número de espiras das bobinas. Pensamos ser um tópico interessante de abordar, justamente que vai influenciar nas perspectivas futuras, mas que, para uma estimativa do número de espiras, pensamos em utilizar a força gravitacional, a energia gravitacional armazenada no deslocamento da bolinha. Fizemos esse experimento colocando o nosso modelo na vertical e com uma fonte de bancada variando tensão e fazendo medições de correntes para ver qual que era a energia armazenada nas bobinas. Então, comparando a energia gravitacional armazenada pelo deslocamento da esfera e a energia magnética armazenada no próprio solenoide, na própria bobina, utilizamos essa equação que relaciona a energia magnética armazenada, campo magnético, permissividade magnética do vácuo, volume interno de cada bobina, uma estimativa, e calculamos um campo magnético aproximado desse valor, e com esse valor podemos relacionar com a equação que relaciona o número de espiras no campo magnético, encontrando o valor aproximado de 307 espiras. Mas fazendo uma estimativa apenas com medições, com parquímetro, pela espessura do enrolamento, temos esses dados aqui, chegamos na conclusão de 580 espiras. Isso pode significar
por conta da enrolação, como foi normal, e digamos, um espaçamento entre cada fio e pode ter uma variância no volume e pode ser, assim, esses cálculos, se for uma visão ideal, 21% a mais. Mas se a gente forçar um pouco a barra e voltar para 50%, 50% metade, né? De 580 espiras dá 295 espiras, que já fica muito mais próximo de 307. Então, só um paralelo para mostrar como pode ser feito os experimentos. Bom, como resultado do nosso trabalho, nós tivemos um movimento satisfatório da esfera ferromagnética em ambos os modelos, tanto o modelo de acelerador circular quanto o linear. Houve também uma eficácia da modelagem de impressão 3D para a confecção dos componentes personalizados e uma eficácia do sistema de controle eletrônico, além da confecção do manual de operação que está contido no nosso material escrito brevemente, o qual relaciona os componentes com a disposição dos mesmos e como que o protótipo ele pode ser ativado e utilizado mais fisicamente mesmo prático. Nós encontramos algumas dificuldades no meio do caminho, como o Michael citou, a falha em sensores e ajustes na eletrônica, que foi o que demorou um pouco e fez com que demorasse o processo até o acelerador funcionar de fato, como também houve a troca dos sensores LDR pelos sensores infravermelho. Além disso, nós temos algumas recomendações para trabalhos futuros, como, por exemplo, o uso de fonte com maior potência para que a bolinha ela consiga atingir uma maior velocidade e contagem do número de espiras em processo de bobinamento, justamente como o Mike citou, para ter uma noção melhor do campo magnético que a bobina ela realiza, induz e também facilita em cálculos de experimentos futuros. Nós reforçamos o potencial educacional do nosso trabalho, que é algo que nós infelizmente não podemos testar de fato na prática, mas que para uma perspectiva futura tem muito potencial, uma vez que coloca o discente como protagonista do seu próprio aprendizado, ao realizar experimentos e aprendizado investigativo com a interdisciplinaridade com o curso de eletromecânica. Nós concluímos que tivemos um cumprimento dos objetivos, uma vez que a construção dos aceleradores, tanto circular quanto linear, foi bem sucedida, e tivemos o desenvolvimento de uma ferramenta prática para o ensino da FMC no ensino médio. Além disso, nosso trabalho possui uma grande relevância e contribuição científica, visto o incentivo à inserção de temas contemporâneos no ensino da física, que é muito pouco visto, além da promoção da interdisciplinaridade com matérias técnicas do curso de eletromecânica e de base comum, como a física. E, no quesito de contribuição científica, nós ressaltamos a divulgação da importância da FMC de acordo e sua conexão com novas tecnologias e o fomento de uso de tecnologias como a impressão 3D e projetos didáticos. Para reforçar mais ainda a importância e relevância do nosso trabalho, nós apresentamos nosso trabalho no 5º Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do ISPA, realizado em outubro de 2024 em Juazeiro, no qual nós pudemos abordar a nossa ideia e ressaltar a importância científica e educacional do nosso projeto. E claro, com perspectivas futuras, a aplicação do modelo para o ensino de física moderna e contemporânea, com testes e aplicações em diferentes níveis de ensino, ou seja, primeiro, segundo, terceiro ano, para diferentes níveis de conteúdos. E a avaliação da aplicação e os seus resultados. Então, fazer formas de avaliação para a utilização do modelo e conseguir obter dados que mostrem e comprovem ou reprovem a eficácia do modelo. Então, e também pode servir como divulgação científica em feiras de ciências. E, claro, publicação de novos trabalhos. Então, o professor que for aplicar o nosso modelo em sala de aula pode coletar esses dados e também fazer publicações para congressos de pesquisa e levar a ideia para ser exposta para outros lugares. E, claro, essa divulgação pode ser feita em revistas científicas. Aqui estão as nossas principais referências. A primeira vez também minha aqui, tá? Eles estão apresentando, eu também sou a primeira vez como orientador aqui, então esses
esqueci de falar que em geral a gente mede com 15 a 20 minutos para esse tipo de apresentação e eles fizeram aqui em 20 minutos e um tiquinho de alguns segundos. Então eu vou passar agora a palavra aos membros da banca, aos meus convidados da banca, começando pela professora aqui em cima, em sequência o professor Lucas, e depois nós, os orientadores, vamos comunicar. Mais primeiro vocês, por favor, e mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela parceria. Para a ativação do protocolo. Primeiramente, ligador na tomada. Depois, chave de ativação da fonte principal. Ligar o arduino na tomada. Ok? E essas duas chaves para ligar cada modelo individualmente. Então, já ligando aqui, esse modelo está funcionando. Os sensores já estão ligados no Arduino. E temos 3 esferas ferromagnéticas confeccionadas de aço e pintadas em spray preta, e quando ela passa, vai funcionar. Bom, como vocês podem ver, a velocidade é limitada a essa modelo justamente por conta da potência da fonte. Se a gente trocar uma fonte, digamos, de PC Gamer 700 watts, não sei, uma fonte muito potente, essa bolinha com certeza vai acelerar cada vez mais. E com isso a gente pode controlar melhor a velocidade desse regulador tensor. De acordo com a regulação aqui, vai mais tensão corrente para cada bobina, consequentemente acelerando mais. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 14 horas, na sala A26 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus EEC, realizou-se a defesa pública do trabalho de conclusão de curso intitulado Modelo de Acelerador de Partículas, ferramenta didática para o ensino de física moderna e contemporânea, dos estudantes Aline Costa de Oliveira e Maicon Queiroz Barbosa, do curso técnico médio integrado em eletromecânica, sob a orientação do professor Vitor Santos Rios, presidente da banca examinadora, também composto pelo professor Reginei Azevedo Barbosa, orientador, pela professora Priscila Sodré Carneiro e pelo professor Lucas Simões Santos, na condição de examinadores. Depois de declarada aberta a sessão, o presidente da banca examinadora passou a palavra para os discentes, os quais realizaram a exposição do trabalho. Após a conclusão da apresentação, os membros da banca examinadora expuseram seus comentários e observações e também fizeram questionamentos aos discentes. Em seguida, a banca reuniu-se para a avaliação do trabalho, proclamando por fim o seguinte resultado. Todas as notas aqui foram 10. Portanto, o trabalho está aprovado com nota 10. Então é isso, gente. Com isso, eu encerro esse momento, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de todos que vieram, que por isso ainda estudar, fazendo tanta coisa agora, mas estão aqui no oposto, né? Não estão em aula agora, mas ficaram aqui para prestigiar os colegas. Tenho certeza que eles vão levar isso para o coração, vão ficar muito felizes, vão sempre lembrar esse momento como um momento assim, né? Coletivo, de união, que é bacana, né? A gente está na escola também para isso, para criar laços. Certo? Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.